Olá, gente, tudo bom? Hoje seguimos essa videoaula falando um pouco sobre o tecido cartilaginoso, ou seja, o principal tecido que forma aí as cartilagens. Iniciamos então, pessoal, falando um pouco sobre as funções do tecido cartilaginoso. Nós sabemos que esse é um tecido de consistência firme e flexível, não é um tecido duro, assim como o tecido ósseo, mas é firme e devido a essa característica, ele acaba servindo como um tecido de sustentação, de suporte aos tecidos moles. O tecido cartilaginoso também é o tecido que nós encontramos revestindo as superfícies articulares e servindo assim para absorver os choques e para levar ao deslizamento entre os ossos que nós encontramos nas articulações, permitindo aí, a movimentação. O tecido cartilaginoso ele também é encontrado no início do desenvolvimento embrionário, servindo como molde para o crescimento de ossos, né? Então, nós temos no início do embrião a formação de moldes, e esses moldes de cartilagem, que no caso aqui é a cartilagem hialina, eles acabam sendo, com o decorrer do tempo, substituídos por tecido ósseo. Dentre as características do tecido ósseo, nós podemos falar que esse tecido é um tecido avascular, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos, nem linfáticos e nem nervos, que é uma característica que contrapõe aí a todos os tecidos que são originários do tecido conjuntivo, né? Então, o tecido cartilaginoso ele é uma exceção aí. E daí você deve se perguntar, então, se o tecido cartilaginoso ele é avascular, então como ocorre a nutrição desse tecido? Isso nós vamos discutir mais à frente aí nessa videoaula. Outra característica é a baixa capacidade de regeneração desse tecido. E aqui a gente fala principalmente da cartilagem hialina, que não tem um bom poder regenerativo. Como eu já falei, esse é um tecido firme e flexível, e essa característica desse tecido cartilaginoso ela é decorrente às características da matriz extracelular, ou seja, da matriz cartilaginosa, que é rica em fibras, né? E também possui células que são os condrócitos e os condroblastos. Condrócitos e condroblastos, na verdade, são a mesma célula, mas em fases diferentes, em que os condroblastos são as células jovens e os condrócitos as células maduras desse tecido. Então, como eu falei, esse é um tecido em que a matriz cartilaginosa ela tem características que dão as características desse tecido. E a composição dessa matriz, ela pode se diferenciar. E essa diferença dá origem aos 3 tipos de cartilagem que nós encontramos, que é a cartilagem hialina e mais frequente, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Começamos então falando da cartilagem hialina. Como eu falei, ela é a mais frequente no nosso corpo, é uma cartilagem que a principal fibra que nós encontramos na matriz cartilaginosa é o colágeno, e no caso aqui a mais prevalente é o colágeno tipo 2. Essa é a cartilagem que no embrião serve de molde aí para o tecido ósseo, então ela serve de molde aí para ossificação, no caso aqui estamos falando da ossificação endocondral, que você pode ver melhor na aula de tecido ósseo. E a cartilagem hialina, assim como a cartilagem elástica e também a cartilagem fibrosa, como eu falei para vocês, elas são avasculares, ela não possui vasos sanguíneos. Então vem aquela pergunta, como ocorre a nutrição?
No caso da cartilagem hialina e elástica, a nutrição desse tecido, ela ocorre a partir de uma membrana de tecido conjuntivo propriamente dito, que é chamado de pericôndrio. Então, essa membrana de tecido conjuntivo propriamente dito, ela reveste as cartilagens hialina e também elástica, permitindo a nutrição desse tecido através da difusão de nutrientes que ocorre então entre essa membrana e o tecido cartilaginoso. No caso da cartilagem hialina, nós temos uma exceção que aquela cartilagem que é encontrada na superfície articular, ela não possui o pericôndrio. E a nutrição, então, dessa cartilagem que está nas superfícies articulares, ela ocorre a partir do líquido sinovial. Aqui temos alguns locais em que nós podemos encontrar essa cartilagem no nosso corpo, né? Nós temos os anéis cartilaginosos da traqueia e dos brônquios, que são formados por cartilagem hialina, extremidades ventrais aí das costelas, e também, como eu já falei, recobrindo aí as superfícies articulares das articulações. Aqui mostrando então, né, o pericôndrio, que é essa membrana de tecido conjuntivo propriamente dito, que reveste aqui, né, o tecido cartilaginoso. É uma membrana que, assim como o tecido conjuntivo, né, denso, ela é rica em colágeno tipo 1, e como eu falei, reveste todas as cartilagens hialinas, com exceção daquelas cartilagens que estão revestindo articulações, porque aqui nós temos a nutrição desse tecido pelo líquido sinovial. Funções, né, do pericôndrio, como eu já falei, a partir do pericôndrio, além de ocorrer a nutrição, oxigenação e eliminação de todos, né, os resíduos metabólicos da cartilagem, nós também temos essa membrana servindo como fonte aí de novas células do tecido conjuntivo cartilaginoso, no caso aqui como fonte aí de condrócitos. Então, aqui nessa figura, nós podemos ver a representação da estrutura da matriz cartilaginosa. Logo acima, revestindo toda essa estrutura, que é a cartilagem, o tecido cartilaginoso, nós temos uma faixa de tecido conjuntivo, propriamente dito, que é o pericôndrio, formado aí por suas células principais, que são os fibroblastos. São essas células, os fibroblastos, que darão origem às células jovens da cartilagem, que é o condroblasto. O condroblasto, que é essa célula fusiforme, né, achatada, que encontra-se à periferia do tecido cartilaginoso, são células responsáveis pela produção da matriz extracelular, da matriz cartilaginosa. Então, esse condroblasto, ele começa a produzir essa matriz que vai se depositando ao redor das células, e à medida que essa matriz vai se depositando, essa célula vai se deslocando para o interior da cartilagem e maturando, se tornando então depois uma célula adulta, né? Veja que, né, mais esférica, mais redonda quando comparada a uma célula jovem, que é o condrócito. O condrócito, essa célula adulta do tecido cartilaginoso, ela é responsável pela manutenção da matriz cartilaginosa. Aqui nós temos outra representação da estrutura da matriz cartilaginosa, o qual é um corte histológico de uma cartilagem hialina, e que nós vemos então, né, revestindo essa cartilagem que é representada por toda essa parte roxa, o pericôndrio, né, aquela camada de tecido conjuntivo no qual nós encontramos os fibroblastos. Na parte periférica da cartilagem, nós temos então os condroblastos, aquelas células jovens responsáveis pela produção da cartilagem,
e que são células bem menores, achatadas, quando nós comparamos com os condrócitos, que são essas células maiores, esféricas, que nós encontramos mais ao meio da cartilagem. Os condrócitos são as células adultas, responsáveis pela manutenção da matriz. E vocês percebam que essas células, os condrócitos, podem ser encontrados tanto na forma isolada, como em grupinhos, no qual nós denominamos de grupos isógenos, né? Aqui só uma observação que as células do tecido conjuntivo, né, do tecido conjuntivo cartilaginoso, elas são encontradas dentro de lacunas, assim como do tecido ósseo. Só que o tecido ósseo ele é sólido, né, ele é mineralizado, o tecido cartilaginoso ele é firme. Dentro dessas lacunas, então, que nós encontramos tanto os condroblastos como os condrócitos. Os condrócitos, eles podem se dividir dentro dessas lacunas, formando então esses grupos isógenos, que são esses grupinhos de condrócitos que se dividiram aí a partir de uma célula. Quando nós falamos de crescimento do tecido cartilaginoso, nós temos dois tipos de crescimento. O principal dele, mais comum, é o crescimento aposicional, que nada mais é esse crescimento que ocorre da periferia para o centro da cartilagem, que ocorre devido, né, à deposição de matriz pelos condroblastos, que depositam essa matriz ao redor da sua célula e a partir do momento que ele vai adentrando a célula até se tornar então um condrócito. Outra forma de crescimento é esse crescimento que eu acabei de falar para vocês, que é o crescimento intersticial, que ocorre no interior da cartilagem a partir da divisão dos condrócitos dentro de suas lacunas, formando então os grupos isógenos. Aqui nós podemos ver mais aproximado, então, um grupo, né, de condrócitos, que é o grupo isógeno, então um grupo de condrócitos que se originaram a partir da divisão de um condrócito. E vocês podem perceber que existe uma diferenciação aqui na coloração da matriz, né? Que acaba sendo diferente principalmente devido às diferentes concentrações nessas regiões de proteoglicanos sulfatados e também na composição, né, na distribuição das fibrilas de colágeno. Então, nós temos aqui, né, mais próximo, né, essa primeira matriz aqui que é logo assim do lado, né, envolto ao condrócito, que é chamado de matriz capsular. Essa matriz capsular ela forma um anel, né, de matriz que tem uma coloração mais intensa, mais densa, que fica localizado imediatamente, né, ao redor do condrócito e ela contém grande quantidade de proteoglicanos sulfatados, assim como de ácido hialurônico e de outras glicoproteínas multiadesivas. A matriz capsular ela contém quase que exclusivamente outro tipo de fibra de colágeno, que é o tipo colágeno tipo 6, que forma um envoltório ao redor dessas células, que é um envoltório densamente entrelaçado ao redor do condrócito, né, firmando então esse condrócito a essa matriz. O colágeno tipo 6, ele se liga também a receptores de integrina, que fica na superfície dessas células, dos condrócitos, né? Então, fazendo como se fosse um ancoramento do condrócito nessa matriz. Nós temos também a matriz territorial, que ela fica um pouquinho mais, né, distante aqui, logo depois da matriz capsular, que é essa parte aqui mais clara, que está aqui entre as células dos condrócitos, né, do grupo isógeno. Essa matriz territorial é uma região mais afastada do condrócito, que circunda esse grupo isógeno e contém uma rede de fibras de colágenos e aqui uma rede de fibras de colágeno do tipo 2, tá? Que ficam aí distribuídas
ao redor desse grupo. Além disso, né, essa matriz ela apresenta uma menor concentração de proteoglicanos sulfatados quando a gente compara com a matriz capsular. Mais afastado ainda, nós temos outra região que é a matriz interterritorial, que é uma região que circunda todo, né, esse grupo exógeno, né, e fica então aí entre os espaços entre esses grupos exógenos aí formados aí pelas células, né, pelos condrócitos. Quanto à composição da matriz cartilaginosa, e aqui eu falo principalmente, né, aqui eu falo da cartilagem hialina, como eu falei, a cartilagem hialina ela é rica em fibras de colágeno e aqui fibras de colágeno tipo 2. 40% aí aproximadamente de fibras de colágeno tipo 2. Nós temos outros tipos de colágeno aqui, mas a mais predominante é o tipo 2. Quanto à substância fundamental, ela é rica, né, como eu já falei, em proteoglicanos, glicosaminoglicanos, com destaque aí para o ácido hialurônico e agrecan, e glicoproteínas adesivas, como a condronectina. Então, aqui nós vemos fibrilas de colágeno tipo 2 que, né, se conectam, né, se ligam aí a proteoglicanos e, né, no caso aqui, essa fitinha em rosa de ácido hialurônico. Vejam que esses proteoglicanos, eles são principalmente ricos, né, em proteoglicanos sulfatados, como a condroitin sulfato, que formam então essa molécula. Então, há várias proteínas de ligação que interligam e formam, então, essa matriz de cartilagem hialina. Aqui só uma curiosidade é que com o tempo, né, quando a gente fala em cartilagem hialina, com o envelhecimento, essa cartilagem, ela tende a calcificar, né? Então, ela tende aí a ser substituída por tecido ósseo. Quanto à cartilagem elástica, como o próprio nome já sugere, é uma cartilagem que, além de colágeno, é rica em fibras elásticas, né? Formadas aí por elastina. E essa característica dá uma maior flexibilidade a esse tipo de cartilagem que, por exemplo, é encontrada lá no pavilhão, né, auditivo, na orelha. Se vocês perceberem, ela é bem mais molinha, flexível do que outros tipos de cartilagem. Ela também é encontrada na tuba auditiva e na epiglote, e assim como a cartilagem hialina, ela também possui pericôndrio que atua então na nutrição desse tipo de cartilagem. Aqui podemos visualizar uma imagem histológica que nós vemos, né, os condrócitos e aqui uma grande quantidade de fibras, nesse caso de fibras elásticas, que são predominantes na cartilagem. E nós temos a cartilagem fibrosa, também chamada de fibrocartilagem, que nada mais é do que uma mistura de tecido conjuntivo denso e cartilagem hialina, no qual nós encontramos aí tanto fibras de colágeno tipo 1, que é característico do tecido conjuntivo denso, como fibras de colágeno tipo 2, que é característico da cartilagem hialina. E essa característica ela dá então uma maior resistência a esse tipo, né, de cartilagem que é encontrada lá nos discos entre as vértebras, lá na coluna vertebral. E também nós encontramos lá na síntese púbica. Aqui só um adendo aqui, que esse tipo de cartilagem, a fibrocartilagem, ele não apresenta pericôndrio, né? E a nutrição dessa cartilagem, ela vai ocorrer principalmente através do tecido conjuntivo que nós encontramos, então, misturado. Quando nós visualizamos, né, a imagem histológica dessa cartilagem, vocês percebam que ela possui uma pequena quantidade de células comparada aos outros tipos de cartilagem. E essas células, os condrócitos, eles se apresentam de uma forma enfileirada, né, um atrás da outra, e grande quantidade aí de fibras entre essas células. Agora nós vamos falar um pouquinho da condrogênese, ou seja, de como que surge o tecido cartilaginoso.
Então, lembre que eu falei para vocês que a cartilagem ela serve como molde para o tecido ósseo, né? E ela surge lá no período embrionário. Então, essas células, né, surgem a partir do mesênquima, né, lá do embrião. Então, essas células indiferenciadas, elas começam a se diferenciar em tipos de células aí do tecido cartilaginoso, até que essas células, então, né, do tecido cartilaginoso, como condrócitos e condroblastos, começam então a produzir a matriz cartilaginosa. Conforme essas células começam a produzir a matriz cartilaginosa, essa matriz vai se depositando na periferia e isso vai afastando as células uma das outras, né, criando então toda a matriz. Os condrócitos que estão dentro das lacunas, eles também sofrem o processo de divisão e formam o que a gente já conversou, que são os grupos isógenos, que são aqueles grupinhos de células de condrócitos que surgem a partir da divisão de um condrócito. Bom, pessoal, então essas foram as referências que nós utilizamos para essas videoaulas, figuras e todo o conteúdo foi tirado daqui, como também do Google Fotos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da videoaula. Se você gostou, então se inscreva no canal, curta essa página, faça seus comentários e continue conosco aí nas próximas videoaulas.